Bem-vindo ao Microcast Anti-Improviso. Eu sou a Verônica, gerente de projetos da Chá. Eu sou o Lincoln, comercial da Chá. E meu nome é Ben Martin, sou estrategista e idealizador do Lead Cultura e da Chá Agromarketing. Hoje a gente tem uma pergunta bem legal. Bem, você acha que as empresas realmente sabem quanto que custa conquistar um cliente novo? Eu acredito que a maioria das empresas do agro ainda não calculam o quanto custa atrair um novo cliente. Independente da origem, elas não fazem esse cálculo. E isso faz eles perderem muito dinheiro. E é algo assim, né? Se a gente fosse levar por quanto que é o quilômetro rodado, né? Para se conquistar um lead, né? A gente comparar essas coisas. E sem o agro ter essa mensuração, eu também não acredito, né? Que você tem uma mensuração tão intensa assim para você avaliar quanto custa em várias pontas, né? De conquista do cliente. Tanto no offline quanto no digital, né? Perfeito. Nas metodologias modernas, a gente chama isso de CAC, custo de aquisição de cliente, né? Então, o cálculo que a gente pode fazer quando a gente fala de RTV, que é o representante técnico de vendas, quando vai lá na fazenda fazer isso. Existem vários modelos de contratação do RTV, mas vamos colocar aqui que a empresa pague todos os custos dele? Vamos colocar nesse formato? Pensar aqui que tem combustível, hospedagem, comida, desgaste do carro, vai ter o salário dele, vai ter, enfim, vai ter todos esses itens aí. E que ele consegue visitar uma ou duas fazendas por dia, a gente vai ter um custo médio de R$400 por visita desse RTV. Não é o custo de aquisição do cliente ainda, mas é o custo por visita. Vamos supor que ele vai ter que fazer aí 4, 5 visitas para conquistar esse cliente, para primeiro se apresentar, ir lá conhecer e depois, enfim, umas 4, 5 visitas. Então, a gente pega esses 400, multiplica por 5 e a gente tem aí uns R$2.000 por cliente, né? Pensando numa venda rápida ali. Agora, quando a gente vai para outros formatos, aí a gente pode mudar a percepção de custo, né? Então, é interessante porque a gente precisa fazer essa matemática, porque é aí que você vai saber qual que está sendo as atividades e as efetividades de cada canal. Porque cada canal vai ter um custo de aquisição de cliente diferente. E é essa matemática que precisa ser feita. É interessante, né, você pensar assim também, claro, assim, a gente está falando, né, de custo de aquisição, mas assim, quanto que vale o não também, né? Quanto que a gente gasta com o não? Né? Você indo no off, você indo pro digital, né? Então, comparando os caminhos, mas quanto que se tem essa percepção também, né? Daí já é talvez uma percepção um pouco mais avançada, que talvez isso, então, nem chegue no pensamento do agro também, né? Tipo, quando a gente fala de CAC, a gente está falando da venda em si. Quando a gente vai por exemplo, para o custo do contato, aí já entra esse detalhamento aí. Quantas oportunidades eu tenho e quantos fechamentos eu tenho dentro daquela carteira de oportunidades que eu levantei, né? Agora bem, tem uma coisa que é interessante a gente saber também, quando a empresa ela não sabe o custo da aquisição do cliente, qual que você acha que é o risco real assim do negócio? Porque tem empresa que trabalha às cegas, né? Perfeito. O risco é você investir nos canais errados ou ter uma percepção de investimento distorcida. Porque se eu pego os mesmos R$400 por dia, vamos colocar nem por visita, vamos colocar uma visita por dia, R$400 por dia. Se a gente pegar lá R$400 por dia e multiplicar por 22 dias úteis, você vai ter R$8.800. R$8.800 dá para contratar uma agência que faz a parte de, né, dá para contratar a Chá com esse valor e ainda investir em mídia. Então, olha só que interessante, como se a gente olhasse para marketing digital e visita na fazenda. O que é melhor, um ou outro? Os dois são necessários. Sim. Mas será que você consegue reduzir o número de visitas na fazenda se implementar o marketing digital? E quanto que o marketing digital consegue servir de oportunidades para visitas nas fazendas mais assertivas? Para quantos RTVs? Vamos supor que aí com R$3.000 de investimento, você vai ter aí, de 100 a 150 leads qualificados, ou 50 leads qualificados, que seja, produtores qualificados. Pô, 50. Se por dia eu visito uma fazenda com qualidade, passo o dia e tal, vejo, ou, enfim, vai depender tudo da distância, do roteiro que você vai fazer, mas vamos colocar aí um por dia, no máximo ali, para a gente poder ter um parâmetro. Um por dia vai ser 22, eu já vou poder fazer 22 visitas, né? Eu já posso servir dois RTVs
Então, olha só que interessante também, questão de oportunidade. Então, o maior risco é não conseguir enxergar as oportunidades, ter uma distorção do que é caro e do que é barato quando a gente fala de marketing e vendas voltadas para ações comerciais. E tem um ponto também que você falou que é interessante a gente pensar na aceleração também, né? Porque se você ficar dependendo só do RTV ir até a fazenda, existe uma demora muito grande de trânsito, de deslocamento, e com o digital chega primeiro, né? Então ele consegue alcançar uma quantidade muito maior de produtores, por exemplo, muito mais rápido, para abrir caminho para eles mesmos conseguirem mais clientes, né? Então, esse ponto também eu acho que deve ser considerado, né, estrategicamente falando. E você conseguir perceber a união, né, do custo geral, né? Tipo, porque às vezes eu percebo que tem muitas empresas que, quando vão com uma proposta de trabalhar com marketing digital, foco comum, pega o custo todo inteiro que tem do cara e joga tudo para o marketing, né? Então, daí, tipo assim, como se fosse toda a responsabilidade do marketing e o quanto que gasta, ou analisa de forma muito isolada, né? Tipo, putz, estou gastando isso com marketing, trouxe tantos de lead e não vê o benefício geral, né? Então, assim, sem contar que no off você tem muita, vamos dizer assim, métricas invisíveis, vamos dizer assim, que às vezes fica difícil de calcular, né? E no marketing, putz, os benefícios que tem para você chegar nesse pensamento, né, de quanto custa um cliente e você começar a implantar uma cultura nesse sentido na empresa, ele vai, né, ter muito atrativo. Então, por isso que é difícil imaginar, assim, que realmente as empresas agro estejam nesse nível de saber exatamente quanto que é gasto, né? Então, um passo atrás, né, em relação a isso, né? Porque assim, ó, pensa que o marketing digital de uma empresa do agro pode ser uma impressora, certo? Todo mundo tem uma impressora, todo mundo já viu como funciona uma impressora, certo? O papel é o dinheiro. É o que você vai colocar lá para alimentar ela. Agora, o quanto que vai sair do outro lado quando imprimir? Então, quanto que essa impressora imprime de dinheiro versus quanto papel ou quanta tinta você põe na impressora? E aí é basicamente esse cálculo. Será que eu estou gastando mais do que eu estou lucrando? Se sim, minha resposta é que é lógico, a gente tem brand, tem outras coisas que dá para ser feito, mas eu estou falando de marketing de performance aqui. Então, é possível a gente ter uma previsibilidade de receita com isso? Dá, porque imagina, se você já tem uma operação redonda, você sabe que de 100 produtores, 50 realmente são qualificados, sei lá, o 25, que seja, 25 são qualificados, e eu gero 10 vendas de 10 mil reais e eu gastei 8 mil, quanto que voltou do retorno sobre esse investimento? Então, esse cálculo ele é importante. E aí, legal, se está custando X para mim ir um cliente, como que eu faço essa redução desse custo? Quais são os perfis? Quais são os anúncios? Quais são os e-mails? Quais são os WhatsApps que eu mando? Fazem com que ele realmente converta. E a gente vai olhando esses números e vai deixando a operação cada vez mais eficiente, e a gente começa a entender que dentro da operação marketing e vendas, se eu colocar 100 leads no topo do funil, eu vou ter X mil de reais ali vendido. É uma matemática simples e pura que vai acontecer. É lógico, existem sazonalidades, existem outras coisas, mas geralmente segue uma linearidade no volume de vendas. Por quê? Porque se torna uma receita previsível. Então não é uma coisa, eu não sei, eu acho. Fora que, como é aquisição de novos produtores, acaba sendo um efeito cumulativo. A gente chama de efeito juros compostos. Você vai ter os novos produtores e você vai ter os produtores que já compraram, que vão comprar de novo e que vieram pelo mesmo canal. E aí você começa a comparar o custo de aquisição não só com a primeira venda, mas com o LTV, que é o Lifetime Value, ou tempo de vida do cliente, o quanto que ele gasta ou quanto que ele compra de você dentro de um determinado período, dentro do ano, dentro em quantas safras ele está com você, etc, etc. Queria tocar no seguinte assunto. Eu acho que a gente está caminhando aí para 10 anos de chá, e eu tenho certeza que o Ben já acompanhou muitas empresas que antes não tinham essa noção do custo do cliente e depois começou a ter, né? Então eu queria saber, Ben, o que muda na tomada de decisão dos gestores quando eles passam a ter essas métricas, esses números nas mãos, né? Porque antes não tinha, e aí depois de todo um trabalho que é feito, eles começam a ter visibilidade
custo real do CAC deles, né? O que você acha que muda na tomada de decisão de um gestor? Muda na tomada de decisão. Quais canais eu vou usar? Porque quais canais têm um CAC menor? Também o investimento. Eu vou aportar mais dinheiro aqui, porque eu sei que o CAC é menor, só que esse canal também é relevante para a gente. Eu vou colocar menos dinheiro aqui, mas eu vou manter esse canal. Eu sei que eu vou ter menos resultado aqui, mas é só para a gente poder ter uma lembrança de marca, trabalhar bem o branding de uma maneira equilibrada. E você não gastar rios de dinheiro com ações que não vão levar a lugar nenhum. Entender exatamente onde colocar o dinheiro e como ele vai retornar é o principal ganho. E para um bom empreendedor, para um bom vendedor, para um bom gestor, é entender gerir essas métricas para ele poder provar resultado para a diretoria, porque no fim do tempo, né, se você é diretor aí ou sócio de uma empresa do agro, você sabe que na questão é quanto que você investiu e quanto que faltou, né? É igual bolsa de valores, você não quer comprar um negócio e o negócio está valendo menos agora, não, você quer que esteja um retorno sobre aquele investimento, que é o ROI, né? Então o CAC, ele dá a visibilidade do ROI, previsibilidade do ROI, do retorno do investimento. Então, se você souber o custo, quanto que custa adquirir um cliente, você sabe quanto esforço você precisa fazer para conquistar novos clientes. E também acho que causa sempre uma noção de modernidade, de você sempre estar atualizado em seu processo, né? Porque se você sempre tem essas métricas, o processo comercial pode se transformar ao longo do tempo. Novas maneiras de se vender, novas maneiras de se adquirir clientes, né? Então você sempre mantendo essa análise, teu processo sempre vai estar na linha de frente e de um nível, uma tendência moderna, né? E também vai ter visibilidade, porque, por exemplo, marketing digital é caro, eu investo 20, 30 mil reais em marketing digital, eu prefiro fazer, sei lá, uns banners, uns boné e tal. Tá, entendi, mas legal, quanto que o teu RTV custa, ou quanto que custa você está gastando com RTV, com um monte, para trazer um cliente novo para a tua empresa. Então é isso que você vai ter que botar na ponta do lápis. Aí não parece tão caro mais, porque, se eu pago, sei lá, 20, 15 mil para um RTV, se eu investir isso em marketing e servir 2 RTVs, eu estou potencializando o meu time comercial, sem precisar contratar mais um vendedor, que eu preciso treinar. E fora que você precisa treinar ele, ainda tem, se a gente for botar tudo realmente na ponta do lápis, tem o tempo de ramperagem do vendedor. Eu não estou dizendo que tem que demitir os RTVs e contratar marketing digital, não é isso. Mas eu estou dizendo de ponderar a eficiência, né? Porque produtividade não adianta nada, mas a eficiência. De quanto menos investimento eu faço, né? Quanto mais resultado eu faço com menos investimento. Então, essa matemática fica mais fácil para você tomar essas decisões. Independente do canal. Eu investi 2 milhões lá na AgriShow, por exemplo. Legal. Investi 2 milhões na AgriShow. 10 milhões na AgriShow. Beleza. Eu fechei na AgriShow alguma coisa? Eu gerei algum negócio com os leads da AgriShow? Quanto que eu gerei de negócio? X milhões. Não gerei negócio. Eu gerei negócio e o produtor ainda comprou mais uma coisa de mim depois. Então, tudo isso, quando é calculado, você começa a entender se aquele investimento valeu a pena ou não. E não se foi só um oba-oba, uma alegria. Às vezes foi, muito legal, exposição de marca, você teve um branding, foi muita alegria, muito legal. Reforçou o relacionamento com os clientes, mas, porém, todavia, isso não afetou diretamente a tua receita, teu faturamento. Tá tudo bem, se esse era o plano. Agora, se o plano era ter faturamento, quanto que custa o CAC? Aqui na AgriShow está custando o CAC, está custando R$1 milhão o CAC. Mas é um CAC que vale a pena? E se cada 1 milhão está voltando o quê? Quanto? E na internet? E na rua, na estrada? E no outdoor? É isso que você tem que fazer. E quando você falou assim, o pensamento não é não demitir o RTV. Eu acho que não investir na AgriShow, por exemplo. Mas é muito pelo contrário. Como que você pode potencializar aquele teu vendedor que já é bom? Exato. Como que você pode dar mais tempo para ele atender mais gente? Então, esse que é o ponto, né? Então, aí que você vai acabar reduzindo... E otimizar a verba, né? Onde usar melhor a verba disponível. Imagina que a gente tem um gestor assistindo esse microcast agora, e ele percebe que ele não tem esse número na mão, ele não sabe quanto custa o cliente dele. Qual seria o primeiro passo para ele começar a metrificar? A primeira coisa é pegar todos os custos dele e dividir custo de venda da área comercial e marketing
somar tudo e dividir pelo número de clientes. Você já vai ter um ponto de partida de novos clientes que chegaram, né? Então, qual é o time que se esforçou para trazer clientes? Esses aqui. Beleza. Quanto esse time custou? Quantas ferramentas custou? Quanto o marketing investiu que foi na mão deles? Pode ser um valor aproximado no começo, e aí depois você vai dividindo isso até as ações que você está fazendo de venda. Na ação de venda para a safrinha, quanto que custou? Na ação de venda da soja, quanto que custou? E qual que é o retorno que dá? Então, olha, aqui eu tenho um CAC maior, mas o meu ROI é muito mais superior do que o que tem um CAC menor. Então, tá tudo bem eu ter um CAC maior. Compensa esse CAC maior. Legal. Então, aí você vai medindo e vai ponderando e gerindo, né? Tem um gestor que, eu não vou lembrar qual livro que é e qual é o autor que falou isso, mas essa frase não é minha, mas se você não tem números, se você não tem indicadores, você não gerencia, né? Então, por isso que é importante você ter esse indicador, você vai gerenciar esse indicador. Para mim, antes custava X um cliente, agora está custando X menos 5. Quer dizer que você foi mais eficiente. Então, eficiência é medida com indicador, não com, eu vendi mais para os mesmos clientes. Isso é uma outra taxa de LTV, a taxa de receita dentro da carteira, são outras taxas. Agora, e para conquistar clientes novos, né? Qual que é a sua taxa? Tem que olhar isso também. Agora eu quero saber de você que assistiu esse microcast. Você já está fazendo esses cálculos aí dentro da sua empresa ou nunca fez esses cálculos? Conta aqui para a gente, que a gente quer ler tudo aí sobre o que você vai fazer na sua empresa de forma estratégica para melhorar o seu CAC em 2026. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, sentar o dedinho no joia ali para nós, para vocês depois acompanharem todos os conteúdos que vão saindo aqui. E, claro, se você conhece um vendedor, se você conhece um gestor de marketing ou vendas, manda esse vídeo para ele, manda esse áudio para ele, que ele com certeza vai tirar bastante proveito. E aí pergunta para ele, você sabe qual é o CAC? E é isso aí. É isso aí, um abraço, pessoal, e até a próxima.